Fogo. Obrigado, caríssimos irmãos. Obrigado por nos acompanhar mais uma vez. Sejam bem-vindos em nome poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Como eu sempre digo, hoje é mais um dia. Dormir e acordar não é apenas uma mera coincidência, mas é uma graça vindo do Senhor, nosso Deus. Antes de abrir o nosso programa, antes de começar, vamos pedir ao Senhor. Celestial, Papá, bom Deus, Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel, Deus de Jacob, Deus de David, Deus de Isaac, Deus de Sidraque, Mesaque e Abednego, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Pai, obrigado pela oportunidade, obrigado pela força, Pai poderoso, que nos deixa, Pai poderoso, Pai, de acordar, Pai poderoso, Pai. Obrigado por tudo que fizeste nas nossas vidas, obrigado por guardar nossas famílias, obrigado por guardar nossos amigos. Obrigado, Celestial, só Tu és Deus, Tu és maravilhoso, Pai, como Tu, Deus, não é igual, Pai. Todos aqueles que confiaram em Ti e permaneceram na Tua presença, Pai, sempre tiveram êxito, Pai poderoso, Pai. Nós também permanecemos na Tua presença, Pai. Obrigado pela essa oportunidade, Pai. Obrigado pela essa graça, Pai. Pai, tem muitos dos Teus filhos que estão nos acompanhar, Pai poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. Aqueles que estão na cama dos hospitais, Pai poderoso, cura-lhe, Pai poderoso, Pai. Aqueles que estão na cadeia, Pai poderoso, dá-lhe solução e liberta-o, Pai poderoso, Pai. Aqueles que têm um problema que não conseguem encontrar solução, Pai poderoso, Pai, refrigera as suas almas e dá-lhe soluções, Pai poderoso, Pai. Oh, Pai, só Tu és Deus, Pai poderoso, Pai. Nesta tarde, Pai poderoso, Pai, trago essa mensagem, Pai, que não seja eu a falar, Pai poderoso, Pai, porque eu apenas sou um instrumento, Pai. Usa-me, Pai poderoso, Pai. Peço a presença do Espírito Santo, que o Espírito Santo venha nos guiar, o Espírito Santo venha me guiar, o Espírito Santo venha, Pai poderoso, Pai, para me dar a mensagem, Pai poderoso, Pai, para poder, Pai poderoso, divulgar esta mensagem a Teus filhos, Pai poderoso, Pai, que seja de benefício e poder edificar para o bem do Teu reino, meu Deus. Pai, eu lhe agradeço em nome poderoso do meu Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, meu irmão, obrigado. Estamos aqui mais uma vez. Deus é bom. Nós hoje vamos trazer um tema muitíssimo, muitíssimo importante. Este tema que vamos trazer hoje, vamos falar sobre a igreja e o corpo de Cristo. O tema de hoje é a igreja e o corpo de Cristo. Mas antes, queria meter um louvor, não é?
Dê-me só um minuto. Vou meter um louvor antes de começar. Ter um louvor. Antes de começar, Deus é maravilhoso. Obrigado pela oportunidade, Pai. Ter um louvor abençoado para nós abrirmos o nosso programa, como nós já começamos. Para Deus poder nos abençoar com este louvor maravilhoso. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas tão de mim tão distantes vejo a brilhar com vívido esplendor, relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo, amado meu, voltando, vier dos céus, o povo seu buscar, no lar eterno quero, jubilando, a tua santa face contemplar. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Amém, amém, amém. Um louvor abençoado. Hoje vou meter uns 3 a 4 louvor. Abrimos sempre com o louvor da nossa irmã Lola, mas hoje vou meter uns 3 a 4 louvor também do mundo da língua portuguesa, por causa dos nossos irmãos que nos acompanham. Merci, mes frères qui nous accompagnaient. Merci, que Dieu soit loué. Aujourd'hui, c'est un jour que Dieu nous a bénis, nous a donné. Nous sommes ici pour amener la parole. Aujourd'hui, on va parler sur le corps de Christ, l'Église, le corps de Christ. Irmão em Cristo, antes de nós começarmos, eu queria fazer uma pequena introdução do papel de um evangelista. Geralmente, o evangelista
é aquele que, posso dizer, como se fosse tropa das forças especiais, um comando. O evangelista, ele vai na linha de frente. Deus dá mensagem ao evangelista. O evangelista vai na linha de frente. Vai evangelizar, vai buscar alma. Quando ganha alma, e a igreja vem e se posiciona. Nós vimos quando os comandos, uma área de conflito, os comandos eles vão, ocupam o terreno, mas depois de ocupar o terreno, eles fazem um assalto e desembarque, ocupam o terreno. Depois de ocupar o terreno, eles não ficam ali. Eles se retiram. Depois o exército vem e se instala. Esse é o papel do evangelista. Meu irmão, se você me acompanha, se você é evangelista, teu papel não é ficar na igreja, de estar a discutir com o pastor, de estar a discutir cargo com o pastor. Se você é evangelista, teu papel é estar na rua, teu papel é estar na internet, teu papel é usar todos os meios possíveis de ganhar as almas para Cristo e orientar para as igrejas. Esse é o papel do evangelista. O evangelista não pode ser aquele que quer estar fixo, aquele que quer se fixar só num sítio. Se você se fixar, então você não é evangelista, você é pastor. Você vai, o evangelista tem missão de ir buscar as almas, ganhar as almas para o reino de Deus e deixar o pastor para poder dar a continuidade. Esta é a nossa missão que nos traz aqui. Eu não tenho uma igreja fixa que eu posso dizer que não vou pregar às pessoas poderem estar a me seguir ou para virem comungar comigo. Não, eu apenas vou fazer a missão do evangelismo, pregar aquele todo ser humano que aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, então procura uma igreja cristã mais próximo, então vai e serve até Deus. Porque a mensagem de hoje nós vamos falar sobre a igreja e o corpo de Cristo. E também queria só também traduzir para nossos irmãos que estão nos acompanhando no mundo francofônico. Je dis que j'ai fait l'introduction de notre message et je dis que le papier d'un évangéliste. Un évangéliste, c'est comme un soldat, c'est comme un commando. Un commando, quand il fait une mission, il va dans un lieu où il y a la guerre, il va occuper la place, il va faire fuir l'ennemi. Après, lui ne reste pas là-bas, le commando ne reste pas là-bas. Après, les militaires ou la force armée venaient s'installer. C'est ça le papier de l'évangéliste. L'évangéliste n'est pas là pour être à l'église, combattre les pasteurs, pour être à l'église, diviser les postes avec les pasteurs, non. La mission de l'évangéliste, c'est être au terrain, c'est aller gagner les âmes et les amener à l'église et les amener au pasteur. Tout ce qui dit qu'il est évangéliste reste là-bas pour discuter avec les pasteurs dans l'église, ce n'est pas un évangéliste. Un évangéliste, sortez, allez dans le rue, utilisez les internets pour gagner les âmes pour au royaume de Dieu. Vamos ler no primeiro livro, hoje vamos ler bastante, no primeiro livro, vamos ler no livro de Efésios, Efésios capítulo 4, versículo 1 a 6. Eu lhes suplico, como prisioneiro que serve ao Senhor, que vivam e se comportem de maneira digna daqueles que foram escolhidos para receber a bênção tão maravilhosa como essa. Sejam humildes, amáveis, sejam pacientes, tenham tolerância uns pelos outros por causa do amor entre vocês. Procurem todas as formas, conservam por meio da paz que une vocês, a unidade que o Espírito dá. Nós somos todos membros de um só corpo. Temos o mesmo Espírito e uma esperança para a qual todos fomos chamados. Há um Senhor, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, o Pai, da qual está sobre todos nós, em todos nós, agindo por meio de todos nós. Entretanto, Cristo concedeu aptidões especiais a cada um, qualquer coisa que ele deseja que recebamos do seu rico depósito de dons. Vamos no Efésios 4, 1 a 11, vamos no versículo 11. E ele escolheu alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros ainda para pastores e mestres. Nós vimos no livro de Efésios. Vamos ler também no livro do Coríntios,
Vamos ler o livro de Coríntios 12 a 13. Coríntios 1, 12 a 13. 12 a 13. Nosso corpo tem muitos membros, porém esse muito membro forma um só corpo. Assim acontece com Cristo. Cada um de nós é um membro desse corpo, o único de Cristo. Alguns de nós são judeus, outros gentios, alguns são escravos, outros livres. Entretanto, o Espírito Santo encaixou-nos todos juntos num só corpo. Amém. Também vamos ler também no mesmo livro de Coríntios 12 a 17. É para entrar dentro do tema da nossa mensagem. Então, como é que você ouvirão ou seu corpo todo fosse orelha? Como é que vocês poderiam sentir o cheiro de alguma coisa? Entretanto, Deus criou muitos membros para o nosso corpo e colocou cada um desses membros conforme Ele quis. Vamos no 25. Isso produz harmonia entre os membros. Não havendo divisão no corpo, todos os membros têm o mesmo interesse uns pelos outros. Amém. Irmão, muitíssimo obrigado. Deus, obrigado pela esta palavra de hoje que vamos trazer aqui para os nossos irmãos. Irmão, hoje estamos a falar sobre o corpo de Jesus Cristo. Hoje estamos a falar sobre a igreja. Que Deus seja louvado. Obrigado, porque cada vez que Deus me dá uma mensagem, eu sempre agradeço, porque eu sei que Deus fala comigo, Deus nos dá alimento no momento certo. Antigamente Deus falava através dos profetas, na antiga aliança, no antigo tempo, no Antigo Testamento, Deus falava através dos profetas. Mas na nova aliança, como nós recebemos o Espírito Santo desde aquele dia do Pentecostes, Deus fala conosco. Apenas nós temos que ter discernimento de ouvir a palavra de Deus, de distinguir em que momento que Deus está a falar conosco. Pela graça de Deus, porque eu tenho buscado a sabedoria, porque a Bíblia diz que quem pede a sabedoria o recebe, ele é dado. Eu tenho sempre buscado a sabedoria, e pela sabedoria, Deus me deu a capacidade de eu poder ter discernimento em que momento que Deus está a falar. Esta mensagem, eu estava para pregar esta mensagem na semana passada. Eu, como prego sempre uma vez por semana, na semana passada eu estava para pregar essa mensagem, era numa sexta-feira ou sábado, e eu resisti. Deus, o Espírito Santo me orientava sempre para pregar, mas eu disse, não, já defini os dias que eu posso estar a pregar, que são nas terça ou quarta-feira. Daí, eu senti uma voz dentro de mim. Então, se você não pregar, alguém vai pregar. Chegando no domingo, como eu gosto de assistir vários cultos nos domingos, de vários pastores, tem passado, às vezes no domingo não faço nada, fico em casa assistir os cultos. Vi um dos pastores também, dois ou um pastor, entraram na mensagem que eu estava a preparar, a mesma mensagem que Deus me deu. Eu disse, o Espírito Santo é maravilhoso. Eu disse, então já não vou pregar mais. Mas daí o Espírito dentro de mim disse, não, tens que pregar porque a seara é grande. O que pregou em francês, mas também não pregou da forma que Deus me deu essa mensagem. Irmão, só para dizer que a mensagem de hoje, eu venho trazer uma palavra a qual que entristece o Espírito Santo, o que está a fazer muito o Espírito Santo não agir nas igrejas. Porque nós vimos que muitos irmãos, muitos pastores, muitos líderes de igreja, seja lá evangelista, seja lá quem for, estão a ler a Bíblia, estamos a ler a Bíblia. A Bíblia está clara, Deus está a falar conosco através da Bíblia, através do seu Espírito Santo. Mas há um momento que nós nos desviamos, há um momento que nós esquecemos que temos a presença de Deus, nós esquecemos que Deus nos orienta. Nós temos um manual, nós temos um dicionário, nós temos um guia, nós temos uma enciclopédia que Deus nos deu, que é a Bíblia, meu irmão. Por isso, meu irmão, o tema de hoje, o corpo de Cristo. Por que o Espírito Santo está entristecido nas igrejas? O Espírito Santo não está se manifestando. Eu sei que Deus
tem nos dado um trecho de mensagem, nós como evangelistas, como somos da linha de frente, que nós estamos no terreno, Deus às vezes nos adianta dar uma mensagem para nós passar à igreja. E também Deus dá o kit completo no pastor. Quer dizer, nós recebemos um trecho, mas Deus revela um servo de Deus e lhe dá a mensagem completa. Por isso, irmão, quando nós estamos a trazer essa mensagem na qualidade de evangelista, nós estamos na linha de frente para poder dar o trecho, despertar nossos irmãos. Às vezes há momentos que nós temos igreja, há momentos que as nossas igrejas estão a funcionar, nós não estamos a conseguir dar por conta o que está passando de errado, o que não agrada de Deus, por que as coisas não funcionam. Às vezes nós nos perguntamos, não estamos a falhar, não estamos a pecar, não estamos a roubar, não estamos a mentir, não estamos a nos prostituir, não estamos a enganar, mas o que está a fazer para o poder de Deus na nossa igreja não se manifesta? O porquê que um pastor se pergunta por que Deus não está a se manifestar? Porque o Deus, quando se silencia na vida de um pastor, na vida do seu servo, essa igreja, esse pastor não tem fruto. Então hoje eu estou a vir aqui trazer essa mensagem que é a igreja é o corpo de Cristo. Irmão, nós vimos que o corpo de Jesus Cristo é indivisível. Todos nós fizemos a parte do corpo de Cristo. Outros como braço, outro como orelha, outro como a perna, outro como o peito. Porque o Jesus Cristo é a cabeça do corpo. Nós somos membros. Todos os membros fazem parte do corpo de Cristo. Todos os membros são importantes. A orelha não pode dizer que eu sou mais importante que o braço não pode dizer que eu sou mais importante que a perna não pode dizer que eu sou mais importante que a barriga não pode dizer que eu sou mais importante que a boca não pode dizer que eu sou mais importante que os olhos. Então todos fazem a parte, todos fazem a constituição do corpo, de um só corpo, de uma só igreja. O que é que nós estamos a ver hoje? O que é que está entristecendo o Espírito Santo? Irmão, nós temos a doutrina da Bíblia. Nós sabemos que muitos seres humanos, ao longo do tempo, o cristianismo foi criando várias doutrinas. Nós vimos que há pastores, quando ele na sua igreja é pastor desta igreja, tem seus crentes, ele não deixa os seus crentes ouvirem outros pastores. Não, pastor, a Bíblia nos fala bem claro, está bem explícito. Deus não dá todos os dons a uma só pessoa para nos se envanecer. Deus não dá todos os dons. Deus deu dom em outros como profeta, deu dom em outros como pastores, deu dom a outros como evangelista, deu dom a outros como doutores. Deus deu vários dons, dons de cura, dom de falar em língua, dom de interpretação, dom de milagres. Então Deus deu dons diferentes a cada um dos seus servos. Então, se você tem dom de profecia, não tens dom de cura, claro que teu crente pode te ouvir a ti num domingo, no culto normal, e numa terça-feira ir numa conferência que há dom de cura, que há palavra de milagres de cura. É normal, porque todos nós fizemos parte do corpo de Cristo. Hoje em dia nós vimos que muitos pastores estão a perder aquele privilégio, estão a perder aquela sensibilidade da presença do Espírito Santo pelos erros cometidos dentro das igrejas. Pastor até chega no ponto de falar que é minha ovelha. Não é tua ovelha. Não existe essa palavra de dizer que é minha ovelha. A ovelha é de Jesus Cristo. Nós vimos da Bíblia, exemplo da Bíblia, o rei Davi cuidava das ovelhas do pai dele, cuidava das ovelhas do pai. Quando o rei Davi, o pai, lhe pediu para levar comida nos irmãos em frente à guerra, quando os irmãos viram Davi, disseram: você vais fazer o quê? Com quem deixaste as poucas ovelhas dos nossos pais? O rei Davi era apenas um pastor que cuida. Pastor é quem cuida. As ovelhas não são tuas, as ovelhas é de Deus. E Deus, através do Espírito Santo, ele pode tocar os seus filhos para poderem comer em pastos diferentes. Agora, você que é o líder da igreja, você que é o pastor, tens que saber pôr o espírito de discernimento nas pessoas a qual que você cuidas, nas ovelhas a qual que você cuidas. Tens que pôr e lhes ensinar a ter o espírito de discernimento. Tudo que é bíblico, tudo que é a palavra de Deus, claro que eles podiam ouvir. Porque nós temos visto a conferência de evangelização, há cultos que têm se realizado, há grandes palestras, e o pastor diz: não, você não pode ouvir T.D. Jakes, você não pode ouvir o pastor Talinganó, você não pode ouvir o pastor Bruno, você não pode ouvir o pastor Beneze, você não pode ouvir o pastor Pombo, você não pode ouvir o pastor fulano, você não pode ouvir o Di Macedo, você não pode ouvir Sila Malafaia, você não pode ouvir Cláudio Duarte, você não pode ouvir Noé John. Quer dizer, os pastores começam a bloquear os seus crentes
para não ouvir o fulano, não ouvir fulano. Mas você é pastor, você tem apenas o dom de pastor. A Bíblia nos diz que você tem dom de pastor, não tens dom de profecia, não tens dom de milagre, não tens dom de cura. Esses dons estão a outros pastores. Por que os teus crentes não vão buscar? Se o corpo de Cristo é um, isso é que está entristecendo o Espírito Santo. Porque nós estamos a dividir o corpo de Cristo. O corpo de Cristo está dividido. As igrejas estão divididas. Nós não estamos organizados. Se nós temos só uma cabeça e fizemos parte, somos membros do corpo, por que estamos separados? Se um depende do outro. O braço é importante porque alimenta, segura, pega. A perna é importante porque te desloca. A boca é importante porque você vai comer. E o ouvido é importante porque você vai ouvir. O nariz é importante porque você vai cheirar. Os olhos são importantes porque você vai ver. Por isso, irmão, em Cristo, não vamos nos deixar levar. Não vamos nos deixar levar. A Bíblia diz, procuramos a palavra de Deus no momento que ela se encontra. E na fase em que ela se encontra. Desde que seja uma igreja cristã. Um crente tem liberdade de assistir uma conferência. Um crente tem liberdade, agora estamos a ver nas redes sociais, de assistir mensagem de um outro pastor nas redes sociais. Mas com discernimento. Claro que não é para isso assistir aqueles aventureiros, para assistir aqueles que fazem só, porque nós estamos a ver hoje em dia, muitos crentes só estão a seguir milagres, só estão a seguir cura e muito mais. Mas se o crente, Deus lhe toca, o Espírito Santo lhe toca, para eu ouvir um certo pastor, deixa eu ouvir. É filho de Deus. É a palavra de Deus. Por isso, irmão, vamos corrigir esta metodologia, vamos corrigir esta forma que muitos têm usado de oprimir a palavra de Deus não se propagar no mundo, porque no fundo, nós vamos pensar que estamos a combater um ao outro, mas estamos a combater o corpo de Cristo, estamos a ferir o corpo de Cristo. E as feridas de Jesus Cristo ainda estão frescas, estamos sempre a entristecer, estamos sempre a pôr dedo na costela de Jesus Cristo. Estamos sempre a entristecer o Espírito Santo devido a estas práticas. E essas práticas também, irmãos, se nós não tivermos cuidado, pode levar muitos para o inferno. Porque está a se discutir uma coisa que não deve. Porque filhos de um só pai, uma só igreja, um só espírito, uma só doutrina. Por que há divisões? Se a nossa doutrina principal é a doutrina da Bíblia, aquelas doutrinas que as igrejas criam, aqueles ordenamentos ou estatuto que a igreja cria, aqueles são o estatuto interno da igreja. Mas nós não podemos fugir da doutrina da Bíblia. A doutrina dos apóstolos, a santa doutrina da Bíblia. Nós temos que voltar. Temos que voltar a pregar como o apóstolo Paulo pregou. O apóstolo Paulo foi um dos grandes, um impulsionador, um dos grandes evangelistas. Ele não tinha igreja, ele andava, ia, constituía a igreja, motivava, pregava e deixava o pastor cuidar da igreja, deixava o pastor dar continuidade. Não existia essa rixa de dizer que não, os crentes da igreja tal não podem ouvir irmão da igreja tal. Não, irmão. O Espírito Santo não quer isso. O Espírito Santo está sincero. Estamos numa fase, estamos a preparar a noiva de Cristo. Estamos numa fase que estamos a nos preparar para o arrebatamento. Não é mais fase de rixa, de discutir quem é minha ovelha. Você, pastor, não tens ovelha. Você não tem ovelha. Ovelhas são de Cristo. Ovelhas são de Cristo. Vou falar também um pouquinho, um trecho para os irmãos que estão nos acompanhando em francês, para poder terminar, porque esses dias minhas mensagens vão ser curtas. Mes frères en Christ, je suis là pour amener cette message. Comme je dis que je prêche en portugais, après je prêche un peu en français aussi. Nous avons vu qu'on a lu aujourd'hui sur le livre d'Éphèse 4, 1 à 6. Tu peux lire après. Après Éphésiens 4, 7 aussi, tu peux lire. Après, tu peux lire Éphésiens 4, 11. Tu peux lire aussi. Après, tu peux lire 1 Corinthiens 12 à 13. Après 1 Corinthiens 12, 14, 27 et 31. On nous dit que dans la Bible nous dit que nous tous, nous sommes les membres du corps de Christ. Les autres comme les bras, les autres comme les pieds, les autres comme l'oreille, les autres comme les yeux, les autres comme les nez. Nous tous, en faisons un corps de Christ, une seule église. Nous voyons qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, l'Esprit Saint est triste avec beaucoup d'églises, avec beaucoup de pasteurs. On voit que non, la gloire de Dieu ne se manifeste pas dans l'église. Pourquoi? Pourquoi nous divisons le corps de Christ? Nous avons une seule doctrine, que est la doctrine de la Bible, la doctrine des apôtres, la doctrine que Paul a prêchée, que est la doctrine de préparer
les âmes pour le royaume des cieux, de préparer l'église, de préparer le royaume des cieux. C'est notre doctrine, la doctrine de la Bible. Nous ne pouvons pas fuir de notre doctrine de la Bible. Alors, les autres doctrines là, des statuts de notre doctrine, ce sont des doctrines internes de votre église. Ça, c'est bon aussi. Mais nous voyons que quand un pasteur, il a un don de pasteur, puisque la Bible dit que Dieu ne donne pas tous les dons à une seule personne, puisqu'il va se venir, il va dire moi, c'est moi. Dieu donne chaque personne un don. Les autres comme les dons avec les dons de prophétie, les autres des dons de guérison, les autres des dons de miracles, les autres des dons de traduire en langue. Il y a beaucoup de dons différents. Alors, si toi tu es pasteur, Dieu t'a donné un don, tu dis à tes brebis de l'église, tu dis non, vous ne pouvez pas écouter par exemple le pasteur Talingano, vous ne pouvez pas par exemple écouter le pasteur, le pasteur Marcelo, vous ne pouvez pas écouter des autres pasteurs. Vous limitez l'esprit de Dieu à agir dans les enfants de Dieu. Puisque la parole nous dit qu'il y a un don et l'autre pasteur a un don. S'il y a une conférence, par exemple, de miracles ou de guérison, et tes bergers veulent aller écouter cette parole, laissez-les aller écouter la parole, n'ayez pas peur, puisque nous tous, nous faisons la part du corps de Christ. C'est une alimentation aussi. Alors, toi, comme le pasteur, tu as le droit de garder tes brebis en les enseignant le discernement. Le brebis, il faut avoir le discernement de discerner des esprits. Quand il va dans une conférence, si c'est la parole de Dieu qui est prêchée là-bas, elle écoute la parole de Dieu. Si ce sont des choses qui ne sont pas agréables, elle laisse passer. C'est seulement comme sélectionner. C'est seulement des triages. Ce qui est de la parole de Dieu qui prend, ce qui n'est pas la parole de Dieu, met en côté. N'ayez pas peur. Puisque les brebis ne sont pas tes brebis. Beaucoup de pasteurs disent non, c'est mes brebis, on me vole mes brebis. En train même de discuter de pasteur et pasteur, que le pasteur tellement volé des brebis. Qui t'a dit que les brebis sont de tes brebis? Les brebis sont des brebis de Dieu. Toi, tu manges un pasteur, la parole pasteur. Un pasteur, ce n'est pas un propriétaire. Un pasteur, c'est quelqu'un qui garde les brebis de quelqu'un. Jamais le roi David a dit que c'est mes brebis. Le roi David a dit que c'est les brebis de mon père. Même quand son père l'a envoyé au combat pour amener la nourriture aux ses grands frères, on l'a demandé, avec qui a laissé un peu de brebis de notre père? Puisque le roi David, il savait que ce n'est pas ses brebis, il était seulement le pasteur. Pourquoi toi, le pasteur, maintenant, aujourd'hui, tu veux dire que ce sont mes brebis, ce sont mes brebis? Pasteur, corrigez cette erreur-là. C'est c'est l'erreur. C'est pourquoi nous entristissons l'Esprit Saint. Vous voyez que vous faites tout de bien, vous faites tout le correct. C'est comme les jeunes riches là, faites tout correct, mais ne pas laisser la richesse poursuivre Jésus. Vous faites tout correct, mais vous péchez là-bas, puisque vous ne voulez pas laisser les brebis à l'aise. Vous ne voulez pas laisser les brebis s'alimenter. Vous voulez seulement, avec votre don, c'est moi. Non, mon pasteur, laissez les brebis écouter. C'est le temps de la parole. La Bible nous dit de chercher Dieu au moment qu'il se trouve. Puisqu'à un temps, on ne va pas trouver les paroles. Nous avons des dons différents. Moi, j'ai le don d'évangéliste. Toi, tu as le don de prophétie. L'autre a le don de guérison. L'autre a le don d'interpréter en langue. Ce sont des dons différents. C'est pourquoi, mes frères, il faut que l'Église se rentre, il faut que l'Église se trouve, il faut que l'Église être unie pour un seul corps, pour qu'on ne puisse pas entrister le corps de Cristo. Meu irmão, muitíssimo obrigado. Os irmãos que nos acompanharam neste trecho, Deus é maravilhoso. Vamos nos corrigir, porque é o tempo da graça, é o tempo de nós corrigirmos a igreja, é o tempo de nós meter as coisas no seu devido lugar, porque o tempo está próximo, o tempo está aproximando, irmão. Nós não sabemos quando vamos deixar essa terra. Outros podem morrer amanhã, outros podem morrer depois da manhã. O arrebatamento pode acontecer hoje, às madrugadas, pode acontecer amanhã, pode acontecer depois da manhã. A Bíblia diz, nós não sabemos a hora, nem um dia que o arrebatamento vai acontecer. Irmão, para que adianta cada um pequeno erro, você pastificar, cada um erro, indivíduo, você é uma pessoa que já vem a servir a Deus há muito tempo, você é uma pessoa que já vem a fazer dado no duro da palavra de Deus. Por isso Deus é maravilhoso. Vamos ficar na palavra de Deus. Vamos obedecer às orientações de Deus. Vamos obedecer à doutrina. Nós temos um manual, nós temos um guia, que é a Bíblia. Vamos seguir o que está escrito na Bíblia. Se a Bíblia está a dizer que nós somos só um corpo, não podemos nos dividir, por que nós estamos a nos dividir?
Por que há separações das igrejas? Por que os irmãos não estão unidos? Por que um irmão da igreja pentecostal não se entende com o irmão da igreja evangélica? Como é que vocês todos são cristãos? Vocês todos aceitam um só mestre? Por quê? Nós vimos, posso dar exemplo das Forças Armadas. As Forças Armadas é um ramo, mas é uma força, mas tem ramos diferentes. Tem fuzileiros navais, tem os marinheiros, tem os comandos, tem os antiterror, tem várias ramificações. Mas isso é uma força. É também como nós pastores, como a igreja. As igrejas são força. Claro que se criou forças diferentes. Claro que a palavra tem que se espalhar a nível do mundo. Se criou frente diferente. Esse vai para uma frente com dom de cura. Esse vai numa frente com dom de profecia. Esse vai numa frente com dom de interpretar as línguas. Esse vai numa frente com dom de ensinamento. Então, são dons diferentes. Para que dividir o corpo de Cristo? Para quê? Para que, igreja? Vamos acordar. Vamos acordar, igreja. Isto que está a fazer o Espírito Santo de vez em quando. Nós estamos a ver o Espírito Santo em muitas igrejas está a oscilar como luz. Ou está forte, amanhã está fraco. Ou está forte, amanhã está fraco. A semana está unção, outra semana não tem unção. A semana está presença, outra semana não tem presença. Por quê? Por causa dessas falhas, por causa dessas rixas. Nós vimos, eu acompanhei quando estava em Angola. Há uma conferência, ou por exemplo, há uma campanha de evangelização. Às vezes veio um missionário, veio um pastor de fora, veio um pastor de uma outra província, ou um outro pastor está a realizar, por exemplo, uma mega atividade evangélica no estádio. Outro pastor boicota, diz o não vão lá, não vão lá. Mas o que é que você está a fazer, pastor? O que é que estás a fazer? As ovelhas não são tuas, liberta, o que é que estás a fazer? Apenas quem educa, quem protege, quem ensina as suas ovelhas, nunca as suas ovelhas vão te deixar. As ovelhas não vão te fugir, você é o pastor, Deus te deu. Todas as ovelhas que você tem, Deus te deu a responsabilidade de guardá-las, de cuidá-las, de ensiná-las, de alimentá-las. Por isso que eu, de vez em quando, fico feliz e agradeço que Deus abençoe o pastor Antônio Menezes, que continua sempre a abençoar, continua sempre a alimentar, que ele criou um projeto que chama-se Impacto Angola, onde ele trazia pastor de vários cantos, todos os pastores aí pregavam. Cada um trazia uma mensagem, porque cada pastor é diferente. Eu sou fotógrafo profissional, nós na fotografia dizemos, podemos estar todos fotógrafos posicionados na mesma posição e fotografando um certo alvo, nunca as imagens vão ser diferentes. Há sempre, de vez em quando, diferença de enquadramento, iluminação, balanço, velocidade. Há sempre, cada um vai fazer uma coisa diferente. Ninguém faz a coisa igual. É também como nós na palavra de Deus. Pastor Antônio Menezes, que Deus te abençoe. Não para com o teu projeto de Impacto Angola. É muito bom. Isso agrada ao Espírito Santo, porque ajuda os filhos de Deus a se alimentar. Porque o filho de Deus, se não se alimenta bem, se ter algo em falta, por isso que nós estamos a ver muitos filhos de Deus estão a se desviar. Porque não há consistência na palavra. O pastor sempre é um pastor que tem apenas o dom de cura e não prega a palavra. Os crentes só vão vir aí para ser curados. É um pastor, às vezes, só tem o dom da profecia, o trabalho dele é só profetizar. Mas os crentes não vão se limitar só na profecia. Os crentes querem se alimentar, precisam da palavra. Então, esses todos os dons que estão dentro do corpo de Cristo, todos os dons que Deus deu nos seus servos, todos eles se completam, todos eles juntos fazem o corpo de Cristo. Por isso, irmão, se na tua igreja tu tens realizado atividade de convidar vários pastores de vários pontos, realizar várias megas atividades, como nós temos visto também o povo do Brasil, Deus seja louvado, como o pastor Sila Malafaia tem organizado também grandes cruzadas evangélicas, onde que ele une grandes homens de Deus de vários países do mundo. Nós estamos a ver agora também o pastor Benini e outro pastor, até estou a esquecer, o pastor, não está a passar, está a fazer agora um ano de oração. Quer dizer, essa união entre cristãos é muito importante. Porque é importante, isso edifica o reino de Deus, isso fortalece. Vamos deixar essas coisas de dizer que não, porque se nós formos, cada um começar a se desmembrar como um vírus ou uma bactéria, vamos ter bilhões e bilhões de igrejas e depois começarmos a nos desviar, porque as doutrinas, elas atropelam a palavra de Deus. Muitas doutrinas de igrejas atropelam o princípio da palavra de Deus. Porque algumas doutrinas defendem certas coisas que a Bíblia proíbe. Algumas doutrinas defendem ou aprovam coisas que a Bíblia não aceita. Então nós nos baseamos nas doutrinas das igrejas
Nunca a palavra de Deus vai à frente. Nunca os crentes vão saber qual é a verdade. Porque nós nos apegamos apenas à doutrina. Nós vamos nos apegar na doutrina da Bíblia, aonde que Deus disse, a palavra de Deus disse, que nós somos membros do corpo de Cristo, cada um com seu dom. E esses dons têm que se complementar por benefícios das ovelhas de Deus. O Filho de Deus precisa de se alimentar, não limita as tuas ovelhas. Não deixa só as tuas ovelhas comerem peixe. Depois vão se enfardar de peixe. Depois quando se enfardarem de peixe, vão querer sair. Todo pastor que é liberal, que deixa seus crentes... Não, pastor, há uma conferência, há uma cruzada na Cidadela, há uma cruzada no 11 de novembro, há uma cruzada no sítio tal, quero ir. Não, filho, vão ouvir a palavra. Porque o pastor lhes instruiu, lhes deu o espírito de discernimento para vão lá, vê lá, o que é de Deus, vocês procuram discernir, o que é a palavra de Deus, vocês encaixam. Aquilo que não é a palavra de Deus, separa, ok? Separa o trigo do joio, ok. O pastor treina assim tuas ovelhas. Não, pastor, estou acompanhando uma conferência via internet de um pastor que está a realizar, não sei se em Gana, na França, ou nos Estados Unidos, ou em Portugal, ou no Brasil. Estou acompanhando uma conferência, pastor, essa conferência vai fazer 3 dias online. Posso? Sim, não, filho, acompanha. É a palavra de Deus, é alimento, dá a se alimentar. Então você vai ver que as ovelhas são liberais, as ovelhas vão estar sempre contigo. Agora, se você for aquele pastor de oprimir a ovelha, de dizer não vai querer, começar a lhes bloquear, no dia que ele ouvirem outros e buscar a plenitude, ouvirem outros, vão embora, pastor. Vais perder aquelas ovelhas, por isso que vocês muito ficam a chorar que me roubaram a ovelha, Ninguém te roubou a ovelha, as ovelhas não são tuas. As ovelhas não são tuas, as ovelhas são de Deus. As ovelhas são de Deus. Para de dizer que minhas ovelhas não são tuas, pastor. Não são tuas. Deus te dá. Deus é o dono das ovelhas. Deus te dá, Deus sabe. Se Deus quiser dizer não, epa, você está com 100 ovelhas, não estás a conseguir cuidar das 100 ovelhas, vou te retirar 25, vou mandar 25 no fulano. Deus é que manda, Deus é que orienta, o Espírito Santo é que dá orientação, é que sabe indicar cada filho de Deus no seu devido lugar. Porque não é um crente, cada crente tem alimento, o Espírito Santo lhe orienta num certo alimento em momentos certos. Por isso, irmão, essa mensagem que eu trouxe, não vamos entristecer o corpo de Cristo. Vamos unir o corpo de Cristo. O corpo de Cristo precisa de ser unido para o arrebatamento acontecer. O corpo tem que estar unido, o corpo tem que estar constituído. Enquanto os membros estiverem separados, o corpo de Cristo não está completo. E o Espírito Santo, em certos lugares, não vai se manifestar. Porque as pessoas estão divididas, meu irmão. Vamos buscar a presença de Deus. Vamos buscar a doutrina dos apóstolos. Vamos buscar a doutrina que o apóstolo Paulo pregou. Vamos buscar a doutrina que o apóstolo Pedro pregou. Nós vimos. O apóstolo Paulo nunca contrariou o apóstolo Pedro. O apóstolo Paulo nunca contrariou Silas. O Silas nunca contrariou Filipe. Ninguém, na santa doutrina de antigamente, ninguém contrariou. Todos eles tinham foco como Jesus Cristo. Nós temos foco como Jesus Cristo. Nós vamos divulgar, vamos ganhar alma para o bem do reino de Deus. A nossa missão é pregar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ele morreu na cruz. Ele deixou o seu trono. Veio, morreu na cruz e disse tudo está concluído. Ele nos uniu. Antigamente Deus era só Deus de Israel, mas Deus se abriu, disse: vão todo mundo, prega o evangelho. Aquele que aceitar e ser batizado é salvo, meu irmão. Essa é a missão que nós temos. Essa é a missão que nós temos, de ganhar alma para o reino de Deus, de ganhar pessoas para o reino de Deus. Não estamos aqui para estar aqui a bloquear, a prender pessoas, a dizer que não, eu faço melhor, eu tenho uma grande igreja de 10 milhões de pessoas, de 100 milhões de pessoas, de 100 mil pessoas, de 30 mil, 20 mil, 15 mil pessoas. Isso não diz nada, irmão. Isso não diz nada. Isso não diz nada. Deixa os filhos de Deus, deixa o Espírito Santo dar alimento de vida em cada um no seu momento certo. Porque você não tem todos os dons. Os dons estão aí, estão num corpo só. Deixa os filhos de Deus ouvir. Deixa as ovelhas ouvir. Ensina apenas as ovelhas a ter discernimento. Se assim o fizer, que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, servo de Deus. Vamos pedir a Deus que possa constituir o seu membro, os membros que possa constituir, unir a sua igreja. Porque a igreja tem que se unir, a igreja tem que voltar na doutrina dos apóstolos, a igreja tem que voltar na santa doutrina, a igreja tem que voltar na verdadeira doutrina, deixar de fazer ou dizer coisas que do pensamento do homem, deixar de dizer coisas que só o homem que pensa, só o homem que faz, só o homem que dita regras que não casam com o princípio da Bíblia. Por isso, irmão, vamos seguir o que está escrito, vamos obedecer a verdadeira doutrina, que é a doutrina
doutrina do reino. Oh, Pai, Senhor Jesus Cristo, Pai, muito obrigado. Oh, obrigado, Espírito Santo. Por isso, irmão, hoje é um dia também diferente, que eu trouxe um tema diferente. Que Deus seja louvado, que Deus abençoe a todos. Vamos pedir a presença de Deus para poder nos ajudar e poder unificar a sua igreja. Pai, obrigado pela presença, obrigado, Pai, pela palavra de hoje, Pai. Tudo que o Senhor mete no meu coração é para ensinar o teu povo, é para partilhar com o teu povo, meu Deus. Pai, nós sabemos que há um só corpo, que é o corpo de Cristo. Há uma só igreja, Pai poderoso, que é a noiva de Jesus Cristo, que é esta noiva que está se preparando, Pai poderoso, Pai, para ser arrebatada, Pai poderoso, Pai. Nós vimos, Pai, a igreja está dividida, Pai poderoso, em vários membros, cada membro está no seu devido lugar, no seu diferente lugar, Pai poderoso, Pai. Une a tua igreja, Pai poderoso, meu Senhor Jesus Cristo, Pai. Une os teus filhos, Pai poderoso, Pai. Aqueles que estão desviados, aqueles que estão fora do enquadramento, Pai poderoso, Pai. Faça o regressar, Pai poderoso, Pai, dentro do corpo, Pai poderoso, Pai. Eu lhe agradeço pela graça, lhe agradeço, Pai, pela mensagem que me deixa, Pai poderoso, Pai. Que essa mensagem, Pai poderoso, Pai, como sempre digo, Pai, não vai agradar a todos, Pai. Mas aqueles que puderam receber, Pai poderoso, e seguir a tua orientação, Pai poderoso, meu Senhor Jesus Cristo, Pai, abençoa e age na vida deles, Pai poderoso, Pai. Eu deixei a tua igreja nas tuas mãos, deixei todos os teus filhos nas tuas mãos, Pai poderoso, Pai. Proteja, guarda, dê-nos força, Pai poderoso, Pai, nessa fase de epidemia, Pai poderoso, Pai. Que a tua igreja, Pai poderoso, Pai, também está sendo atacada, Pai poderoso, pela essa epidemia, Pai poderoso, Pai. Livre teus filhos, Pai poderoso, Pai. Pai, dá-me te pedir tudo em nome poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmão, muitíssimo obrigado. Para fechar, vamos ouvir mais um louvor que vai nos levar ao encerramento. Vai nos levar ao encerramento. Um louvor abençoado. Que Deus seja louvado. Que Deus seja louvado. Obrigado, Celestial, irmão Senhor Jesus Cristo. It's not possible to avoid every financial challenge. Vamos ouvir o louvor do nosso irmão. Se a gente colocar a nossa fé em ação e confiamos e pedirmos a Deus, Ele ouve e responde. Dá tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Sei que a vida não é só de momentos bons, há tempos difíceis. A vida é mesmo assim. Mas se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo.
se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Irmão, nós ocupamos um louvor que nos diz: vai dar tudo certo se a gente colocar a nossa fé em ação. Eu digo que já deu tudo certo em nome poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo, porque, irmão, já deu tudo certo em nome de Jesus. Eu peço a todos os irmãos, também deixo aqui como evangelista uma recomendação aos nossos irmãos. Nós vimos que nós somos aquilo que nós ouvimos. Nós somos aquilo que nós ouvimos. Tudo aquilo que nós ouvimos, que faz parte do nosso dia a dia, que nós ouvimos no nosso dia a dia, nos torna, nos faz ser quem nós somos. Porque se você todos os dias ouve músicas mundanas, o que vai vir sempre na tua mente, quando você está a relaxar, o que vai vir sempre na tua mente é a música mundana. Se você é só toda hora a ler a Bíblia e ouvir a palavra de Deus, também toda hora você vai estar sempre a ouvir também a palavra de Deus. E se você anda a ouvir sempre louvor, toda hora também é louvor que vai sair da tua boca. Porque é daquilo que você se alimenta. Aquilo que você se alimenta constantemente é aquilo que vai sair sempre da tua boca, mesmo se você estiver no momento de inconsciência. Por isso, irmão, queridos, eu digo a todos os irmãos, vamos ler a Bíblia, vamos meditar na Bíblia. Se nós não temos tempo de meditar na Bíblia, irmão, há outros mecanismos que os servos de Deus a nível mundial criaram, que é muito fácil. Nós agora vamos na internet, tem aplicativo no Play Store, de Bíblias. Você pode baixar uma Bíblia e também pode baixar a Bíblia em áudio. E daí você vai ouvindo áudio, é a mesma coisa. Quem está a ler, quem está a ouvir é a mesma coisa. Tudo é palavra de Deus. E vamos nos acostumar também muito a ouvir pregações. No YouTube agora há milhões de pregações, irmão. Vamos ouvir, porque muita gente, de vez em quando, lutam pela transformação. Como é que eu faço para Deus me transformar? Não, irmão. A via mais fácil de transformação é da que você ouve, o que você come. Porque diz que o nosso resultado é daquilo que nós comemos. Nós somos aquilo que nós fizemos. A nossa forma de ser é o resultado do que nós pensamos. Nós temos que receber o alimento. Temos que ouvir a palavra de Deus. Se você todo trabalho, toda hora é só ouvir discursos políticos, claro que também vais falar com um político, de facto, ouve lá, talvez, vai ser assim. Se você também ouves muito louvor, também vais se comportar também como um levita. Se você também ouve muitas pregações, vais também se comportar como um pregador. Se você também ouves também muito kuduro, ouves muito rap, também vais se comportar como um rapista. Se você ouve muito funk, ouve muito como é que chama aquilo aí, muito zumba, não sei o que assim, você também vai se comportar como zumba, irmão. Por isso, irmão, vamos nos colocar a ouvir a palavra de Deus, pá. Irmão, Deus está aí, nos deu mecanismo, nos deu meio através da internet. Tem muitos servos de Deus online a pregar. Tem milhares e milhares de louvor online, irmão. Vamos ouvir, faz essa prática, muda a tua rotina, você vai ver que Deus vai te usar. Vai ver que vai ser uma forma mais fácil de você se transformar. Deus vai te transformar com o Espírito Santo. Ele nos usa de várias formas. Quem está em comunhão com Deus se alimenta da palavra de Deus. O que você está a se alimentar? O resultado do que está acontecendo contigo agora, não consegue se livrar de vários vícios. Vício de bebedeira, vício de prostituição, vício de mentira, vício de roubo, vício de várias vertentes. É devido ao que você ouve. É devido ao que você ouve. Deixa-me falar para meus irmãos em francês para poder fechar. Mes frères en français, comme on a suivi la message qu'on a parlé aujourd'hui sur le corps de Christ, je laisse aussi une recommandation par les enfants de Dieu. Nous savons que nous sommes ce que nous pensons. Chaque être humain est ce qu'il pense. Nous sommes ce que nous mangeons. Nous sommes ce que nous écoutons. Toi, l'enfant de Dieu, tu as la difficulté de s'encadrer, de rester ferme dans la parole de Dieu, de rester ferme en chemin de Dieu. Tu as cette difficulté, pourquoi? Pour les mélanges. Toi qui es l'enfant de Dieu, aime chaque fois écouter des musiques mondaines, écouter des Fally Ipupa, écouter des théâtres, des comédies, écouter des rap, écouter des Zaiko Langalanga, beaucoup de musiques là mondaines. C'est ça, quand tu es distrait, quand tu es en repos, ton âme aussi va libérer ces musiques-là. Ton âme aussi va libérer ces choses-là. Ce que tu écoutes, c'est ça qui va arriver. Cultiver la culture. Dans l'Internet, Dieu nous a donné un moyen à l'Internet. Il y a beaucoup de prédicateurs prêchés. Écoutez les prédications.
Nous avons millions et millions de louanges dans l'Internet, des chanteuses musiciennes chrétiennes. On chante chaque jour, il y a des musiques chrétiennes dans l'Internet. Écoutez ces musiques chrétiennes. Puisque c'est ça, quand votre esprit est en repos, ça va aussi reproduire les musiques chrétiennes, ça va changer votre comportement. Puisque Dieu agit dans forme différente, par la prédication, par des prédications en YouTube, par des prédications à travers des louanges. Dieu te touche de toute forme. C'est pourquoi, mon frère, ne te limite pas seulement à laisser les choses là d'écouter les musiques mondaines, les choses là de suivre les choses mondaines. Puisque si tu parles comme un politicien, tu suis beaucoup de politiciens, tu vas parler comme un politicien, en fait, bon, utiliser le français là lourd. Puisque tu as le comportement, c'est ça que toi tu suis. Mon frère, je vous laisse une recommandation. Il faut lire la Bible. Pour que la Bible être dans votre vie, dans votre bouche, ce que vous parlez sort de la Bible. Mais si vous êtes paresseux, vous n'aimez pas lire la Bible, il y a aussi les moyens que les hommes de Dieu l'a inspiré à travers des apps à Internet. Tu peux baisser la Bible en audio, tu peux écouter la Bible en audio. Si tu es paresseux, tu n'aimes pas lire, c'est la même chose. Celui qui lit la Bible et celui qui écoute la Bible en audio, c'est la même chose. Tu peux faire ça aussi, Dieu va te bénir beaucoup. Dieu va te libérer dans les choses, puisque si tu vois un chrétien aujourd'hui, il est chrétien, demain, c'est pourquoi nous voyons, quand il y a une activité à l'église, la même personne est là. Quand il a une activité de Fally Ipupa, la même personne aussi est là. Tu es mélangé, tu es troublé, tu ne sais pas de quel côté tu es. Puisque c'est ça que toi tu cultives, c'est ça que toi écoutes chaque moment, mon frère. Laissez ça. Dieu nous a donné beaucoup, il y a beaucoup de choses sur Internet, il y a beaucoup de prédications, billions et billions de... Il y a même des prédications que tu vas écouter jusqu'à ta mort. Il y a même des louanges que tu vas écouter jusqu'à ta mort. Restons dans le chemin de Dieu, mon frère. Que Dieu vous bénisse. Que Deus abençoe todos os irmãos. Muitíssimo obrigado. Que Deus abençoe todos os irmãos rica e poderosamente. Em nome poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.